quarta revolução industrial, segundo o Fórum Econômico Mundial, é diferente de tudo o que a humanidade já experimentou. Novas tecnologias estão fundindo os mundos físicos, digitais e biológicos de forma a criar grandes promessas e possíveis perigos. A velocidade, a amplitude e a oportunidade desta nova revolução estão nos forçando a repensar como os países se desenvolvem, como as organizações criam valor e o que significa ser humano. Isso mostra que a sociedade, as indústrias e as tecnologias estão em uma forte mudança. Para falar sobre tudo isso, o professor Vinícius Eutai, professor dos cursos de Ciência da Computação, Engenharias e Tecnologias da Unip, é o nosso convidado de hoje do Opinião Livre. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, eu. Vamos começar falando de revolução industrial. O que é essa quarta revolução industrial? Que sinal de que a gente já teve a primeira, a segunda, a terceira, né? Mas vamos para a quarta. A quarta revolução industrial nada mais é que a continuação dessas revoluções. E o que é a revolução industrial propriamente dito? Então, se a gente analisar um pouquinho lá para trás, começando no processo de fabricação, era um processo extremamente artesanal. Então, você tinha um artesão que fazia de forma manual. E com a entrada de uma nova tecnologia, na qual gerou uma grande transformação nesse processo de fabricação, por exemplo, da primeira foi o processo de mecanização, os procedimentos mecânicos a vapor, e isso foi o primeiro impacto que modificou totalmente a maneira de se fabricar os bens de consumo como um todo. Na segunda, com esse processo de mecanização, foi inventada a possibilidade de gerar energia elétrica. Então, as turbinas, os meios de transmissão de energia elétrica, veio de um processo mecânico convertendo para elétrico, que foi o segunda revolução industrial. E, com a eletricidade, o processo de ligar uma lâmpada e desligar, isso representa o número binário, que é o número com dois itens, 0 e 1, e aí você começa a fazer operação matemática. Então, a segunda revolução industrial dá suporte para a terceira, que é a criação dos computadores. E os computadores entram com a internet, com o processo de decisões, e todas essas tecnologias juntas deram suporte para a quarta revolução industrial. Então, é uma sequência da outra. Tá. Então, agora nós estamos entrando na quarta revolução. E a gente pode concluir, então, que a quarta revolução industrial está baseada em novas tecnologias. Quais são essas principais tecnologias que dão suporte para a quarta revolução? Todas baseadas na terceira revolução industrial. Então, todas são baseadas em computadores. Então, é por isso que não surgiram de antemão, estão surgindo agora. Então, os computadores, por exemplo, você miniaturizando, diminuindo o tamanho do computador, você consegue integrar uma internet, um processamento nas coisas. Então, nós temos a internet das coisas, que é você conectar objetos, casas, veículos na internet. A segunda, que também é um processo baseado em computadores, é a impressão 3D. Então, você consegue imprimir hoje, desde metal, plástico, enfim, qualquer tudo, objeto, né? Hoje você consegue, até hoje já tem pesquisas com impressão de órgãos. Então, a China já começa a testar possibilidades de impressão de peles sintéticas, ossos sintéticos, que vão permitir integrar com o corpo humano. Outra tecnologia bastante difundida aí, que está no começo, mas está mudando muito, é os blockchain. O blockchain nada mais são que o quê? Uma criptografia, um programa de computador, um algoritmo, que ele consegue ter um nível de segurança para transações de bens, serviços e monetários. Então, com base do blockchain, você consegue ter as criptomoedas, que são os Bitcoin. Então, você cria a sua moeda através de um processo virtual e gera uma nova revolução, tirando o sistema bancário, que é centralizado, e passando para um sistema distribuído. Que é o que já está acontecendo. Sim. Em tudo, né? Hoje tudo você tem aí sistema financeiro, certificações digitais, impressão 3D, nós estamos falando até de casas sendo construídas em Dubai. Casas em Sim. impressão 3D? Na Índia tem um grande projeto que são de casas populares, eles conseguem imprimir em uma semana uma casa por $5 mil. Uau. Então isso resolve problemas de habitações, por exemplo. Então é uma nova área que está vindo aí, mas são os alicerces dessa quarta revolução, que está só no começo. Carros autônomos também? Sim, os carros autônomos também a integração de outras tecnologias.
Então você implementa sensores. Um carro convencional, um ser humano dirigindo um carro, você tem 2 sensores, que são os olhos e a audição. Qualquer momento de distração, você está deixando de atuar. Quando você pensa num carro autônomo, ele é mais seguro, você tem pelo menos 300 sensores ali atuando e, como é um sistema computacional, ele é dedicado a isso, a chance de ele ter uma falha é muito menor do que a atenção dos seres humanos com o rádio, com o local que tiver. Então, assim, são essas tecnologias que estão vindo aí na 4ª Revolução Industrial para mudar a forma de consumo, o sistema médico, de governo e principalmente de logística. Você não precisa mais hoje ter uma frota de táxis com um monte de pessoas envolvidas, motoristas, você pode ter um carro autônomo, né? Então, isso tende a facilitar, né, a humanidade como um todo. A gente vai falar também sobre isso, sobre essa substituição. Agora, a 4ª Revolução Industrial, ela está, como a gente pode ver, mudando todas as camadas da sociedade. Sim. Né? Está tendo uma mudança aí significativa. Na sua opinião, quais os principais impactos positivos, vamos falar dos positivos primeiro, dessa nova Revolução Industrial? Tá. O primeiro caso positivo que a gente pode referenciar é o lado da saúde. Então, você ter diagnósticos sendo feitos de forma mais rápidas, de forma mais precisas e principalmente mais baratas, você traz qualidade de vida e a longevidade. Então, se a gente analisar que há 50 anos atrás as pessoas tinham uma expectativa de vida próximo de 50 a 60 anos, e hoje nós estamos falando de pessoas acima de 100 anos. Sim, 50 isso já estão começando a vida. Né? Isso é inerente justamente da questão de dados de tecnologias que estão sendo implantadas na medicina. Então, hoje uma cirurgia, por exemplo, do coração, você consegue fazer via robô. Então, você faz 2 furos, entra um robô e o médico opera essa cirurgia de forma remota. Por exemplo, o blockchain, já tem países que estão começando a implementar isso em sistema de votos. Então, você tem uma transparência, você tem uma segurança na democracia. O processo com inteligência artificiais. Antes de surgir um determinado problema, por exemplo, de câncer, numa tomografia você consegue prever isso antes de nascer um câncer. O processo de DNA, enfim, várias tecnologias aí da 4ª Revolução Industrial que estão trazendo benefícios para a sociedade. E principalmente o lado social, né? Então, conectar as pessoas, você ter a possibilidade, por exemplo, de falar, de se comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo de uma forma barata. Há 20 anos atrás você nem pensava nisso. Então, uma ligação internacional antes era extremamente caro. E hoje é extremamente barato, praticamente de graça. Você precisa acessar na internet. Você consegue visualizar. Nós temos, por exemplo, cursos de inglês de forma online que você tem com pessoas nativas dos Estados Unidos, da África, via Skype, via uma interface de computador. Então, isso só tem trazido benefícios da 4ª Revolução Industrial. O mundo ficou muito pequeno, né? Ficou. Porque você conversa, assim, na hora com quem você quiser, da China, enfim, qualquer lugar, né? Sim, hoje você, até bens de consumo, você tem um processo produtivo na China, você precisa de uma peça, de um livro, por exemplo, no Japão, para chegar no Brasil é coisa de 2, 3 dias você tem aqui. Ou, pelo sistema de informática, de computadores, você imprimir ele aqui e você reproduzir numa gráfica aqui no Brasil. Então você tira paredes, né? Antigamente o pessoal chamava de globalização. Hoje esse termo está tão intrínseco na sociedade. Sério? Quer dizer que se eu falar globalização, essa daí já está já ficou para trás, né? A gente já não usa mais esse termo. Qual que é o termo? Hoje eles falam da revolução. Tudo eles linkam na 4ª Revolução Industrial. Porque eles estão usando essas tecnologias da 4ª Revolução Industrial para fazer o que se chamava de globalização, né? A globalização deixou de existir. Igual você fazer uma viagem, se isso já não é uma viagem, se é uma rotina, então virou uma coisa trivial, né, na sociedade. As pessoas já estão se acostumando com as facilidades tecnológicas que estão à disposição delas. Demais, demais. Hoje qualquer pessoa, você vai no shopping, você está usando a tecnologia, você quer fazer uma chamada telefônica, por exemplo, você não usa mais um telefone, você usa a internet, e isso as pessoas usam e não sabem mais se aquilo é uma novidade. Que faz parte já, né? Não consegue mais viver sem, né? Não. Nós temos os famosos
geração Millennials, que é X e Y, que eles já nascem conectados. Então, hoje, se você pegar uma criança de 10 anos de idade e perguntar para ela como é que é a vida sem internet, ela não sabe. Não tem, né? Não Já tem nasce ideia. conectando, né? Agora, e os impactos negativos? Como todas as tecnologias, toda revolução, você tem os lados positivos e os negativos, né? Os negativos, acho que o principal que a gente pode citar aí são a cibersegurança. Quando você está conectando um monte de informação, trafegando pela internet, jogando nossa vida pessoal todinha, né, no sistema de nuvens, os cyberataques você consegue pegar a vida inteira dessa pessoa. Tem sequestro de empresas já que pega todos os dados e fala assim, ó, só devolvo com recompensas de dinheiro. É uma nova área que está surgindo. Então a cibersegurança seria a mais crítica hoje para a gente citar. As fake news. Então você tem um processo que são inteligência artificial, são programas de computadores que elas conseguem operar como se fosse um humano. Então esses computadores já conseguem criar um perfil em redes sociais, pulverizar mensagens manipuladas e até entender o que as pessoas querem ouvir de positivo para gerar pânico. Então as fake news tá vindo como um segundo problema aí na sociedade, né? E o lado de você tendo carro autônomo, tendo essas máquinas sendo operadas por computadores, você pode comprometer a segurança e vida das pessoas através de uma invasão de um vírus nesse sistema. Então, assim, são os desafios que a sociedade, os cientistas e até as empresas estão enfrentando para contornar. Nunca nós vamos ter um mundo perfeito, né? Sempre vamos ter que estar se adequando, mas esses são os 3 principais aí. Agora é engraçado quando você vai entra em algum site, alguma coisa, tá lá. Primeira pergunta, se você é um robô. Então faz umas perguntas lá que talvez o robô não respondesse, é isso? Para ver se você é um humano que está ali? Isso. Então ele põe eu não sou robô e ele gera uma charadinha. Isso. Clique nas que placas. Que o robô não perceberia. Sim, porque você tem que tomar uma decisão humana. Então, mas isso já tem softwares que já conseguem derrubar isso daí. Meu Deus. Tem até memes na internet que é o robô clicando lá, eu não sou robô. Tem. Então, assim, tem sistemas que são criados para aumentar essa segurança, driblar esses problemas e os problemas aparecem de forma diferente. Isso é uma corrida sem fim, né? O lado bom para o lado mal e vai ficar eternamente. Bom, com os robôs e máquinas tomando os postos de trabalho, isso é uma realidade, você acredita que vai haver uma diminuição nos postos de trabalho em geral? Quer dizer, muitas profissões, com tudo isso que ele acabou de falar, vão ser substituídas ou simplesmente vão se acabar. Você fala isso depois do intervalo, tá bom? Boa. Conversa com a gente. Um instante só, até já. Acho que... Ô, garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. Pra chamar alguém pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga de ser estraga a festa. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Estamos de volta recebendo o professor Vinícius Iltai, que é professor dos cursos de Ciência da Computação, Engenharias e Tecnologias da Unip, o nosso convidado de hoje, falando da 4ª Revolução Industrial, que realmente é uma revolução em todos os sentidos, não só da forma como a gente vive, como na sociedade, nas empresas. E muitas profissões, por conta da entrada da Revolução Industrial, podem desaparecer, podem mudar a vida das pessoas. O que você tem a dizer sobre isso? A gente precisa ficar preocupado? Não precisamos ficar preocupados, muito pelo contrário. Então, assim, é um paradigma que vem de uma revolução para outra, que cada tecnologia que surge, as pessoas têm essa ideia de, nossa, o que eu fazia aqui, da forma que eu desempenhava essa função, vai ser substituída por essa tecnologia. E já tem pesquisas comprovando completamente opostos, que geram postos de trabalho de forma muito mais do que se retira. Por exemplo? Sim. Por exemplo, um grande impacto que teve com a vinda dos computadores
Foi as agências bancárias, os bancos. Sim. Então Vai sumiu acabar, né? todo aquele processo. Então você tinha uma agência bancária com 20, 30 funcionários só para a parte administrativa papelada e isso caiu por terra. Então realmente os computadores, os ATMs, que são os caixas eletrônicos, substituíram o papel daquele funcionário. Mas para gerar um computador, para gerar uma máquina de caixa eletrônico, você criou pelo menos 2 a 3 vezes mais postos de trabalho. Olha, isso é legal. Então existe uma Saiu mas para montar o outro tem vários postos então de trabalho. tem uma consultoria que saiu esse ano que fala justamente isso, que eles analisando todo o perfil, está vindo mais postos de trabalho do que sendo retirados. Então, se você analisar friamente as vagas no mercado de tecnologia, não consegue ter demanda no mercado para tampar. Porque as pessoas não estão preparadas para essas novas profissões, não, é isso? Não, é justamente isso. Então, as pessoas têm pensamento de falar assim, eu fazia esse processo dessa maneira, me formei, não preciso me atualizar e vou continuar dessa forma. Fazer carreira na empresa. Isso não existe. A quarta revolução industrial ela veio justamente para tirar da zona de conforto. Então, se há 20 anos atrás as pessoas pensavam em ser youtuber, blogueiro, isso era uma coisa de quem não fazia nada, uma coisa do mundo da lua. Hoje não. Hoje isso é uma profissão, né? Gera rendas milionárias para gerar novos postos de trabalho. É uma profissão, né? Então, um youtuber, por exemplo, ele precisa de um suporte de um design, de um câmera, de um sistema de iluminação, que vai dar todo esse suporte para fazer essa integração. Então, assim, as revoluções, elas sempre têm esse paradigma. Toda essa mudança total. Então, toda revolução, ela gera o desconhecido e gera justamente essa sensação. Eu vou perder meu posto de trabalho, o computador, o robô vai desempenhar a função melhor do que eu faço. Então, você tem que pensar o seguinte, peraí, o que eu posso implementar na minha profissão que eu posso adequar com essa tecnologia? Qual é o benefício que essa tecnologia, que a informática, que o sistema de internet das coisas pode me ajudar? Então, a grande sacada, o grande segredo é justamente esse. Pegar a tecnologia a seu favor, trazer ela para o seu lado, para trabalhar de forma harmônica. Isso acontece em qualquer profissão, né? Qualquer profissão, com certeza, você está parado no mercado, você precisa dar uma reciclada. Você usa a internet ou a tecnologia a seu favor, que com certeza você vai dar esse pulo aí. Hoje um médico, se ele não souber operar um robô, ele não é um médico, ele não consegue fazer uma cirurgia. Então as grandes cirurgias hoje são feitas por robô. Então, de um coração, de um estômago, enfim, você faz 2 furos, entra no computador, o robô, e ele opera de forma manipulada pelo cirurgião. Então, assim, se não houver essa integração da medicina, né, com a tecnologia, não vai para frente. Um advogado, se ele não tiver adequado, com certificações digitais, com processo de internet, peticionamentos eletrônicos, ele não consegue hoje mais advogar. Então, as áreas de humanas estão começando a trazer matérias em faculdades até de tecnologia. As próprias faculdades estão se adaptando a essa nova tecnologia. Sim. As startups, né? Sim, é um quebra de paradigma como um todo. Então, na medicina, já existe uma área de tecnologia, de informática para a medicina. É a área que mais cresce na medicina. Olha que legal. Então, qualquer faculdade de medicina hoje tem que ter um polo, um grupo de pesquisa para informática, para eletrônica, para robótica. Senão eles não conseguem integrar. É fascinante. Agora, o Brasil é considerado ainda, né, um país emergente. Qual a sua impressão sobre a 4ª Revolução Industrial aplicada no país? Nós estamos preparados para todas essas mudanças? Estamos acompanhando essas mudanças? Estamos. Nós estamos bastante na frente em comparação a alguns países até de primeiro mundo, principalmente pela questão de criatividade. O brasileiro ele sempre foi destaque internacional pela forma com que ele passa essas crises, na forma que ele tem de criatividade. Não, é verdade. Brasileiro, ninguém ganha do brasileiro em criatividade. Fala sério, não é? Impressionante. Então, assim, e uma das características mais importantes da 4ª Revolução Industrial, segundo o Fórum Econômico Mundial, é a criatividade. Então, o primeiro é resolver problemas complexos e o segundo é a criatividade.
E para resolver problemas complexos, você precisa da criatividade. Então, assim, passando por alguns eventos nesses últimos tempos, de indústrias, sistemas governamentais e sistemas educacionais e iniciativa privada, eu consegui observar que está todo mundo mirando na quarta revolução industrial. Então, é o governo querendo fazer sistemas via aplicativo. Por exemplo, você tem um sistema para tirar RG, para um sistema de identidade, carteira de trabalho, tudo de forma digital. Isso já é uma adequação do governo para o meio digital. Hoje, qualquer instituição de ensino que não tiver um laboratório com uma impressora 3D de prototipagem, de fazer a ideia do aluno surgir, uma competição de robótica, ele não está preparando aquele aluno para o mercado de trabalho, independente da área que ele for seguir. Porque todo mundo vai ter contato com... De alguma forma, com uma programação, de outra, com robô. Com robô. Então, assim, analisando esse cenário nacional, nós estamos muito na frente de outros países. Então, bom, né? Por exemplo, nos Estados Unidos eu não vi ninguém discutindo ainda da questão governamental, o governo participando. Aqui no Brasil a gente já vê. É uma forma tímida, mas já começou a se integrar esse processo. Agora, você está falando do Fórum Econômico, né? O Fórum Econômico Mundial prevê, então, essa transformação muito forte na sociedade. Que transformação é essa? A gente já está se transformando, mas é numa sociedade como um todo? Sim. As revoluções anteriores, elas sempre tinham o operário, o sistema humano para a produção. Quando, na quarta revolução industrial, esse processo repetitivo, nós estamos jogando para as máquinas, para os robôs. E nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que ter o processo de criação. Então, hoje a sociedade está se transformando no processo de se preocupar com as questões ambientais, com os propósitos. Então, nós estamos se reinventando, usar recursos de formas sustentáveis, fazer um processo... As casas já estão sendo feitas assim, né? Fazer um processo que polua menos, fazer um sistema que você aprenda a ser feliz, não aprenda a ficar operando. Então, a ideia justamente agora dessa sociedade que está vindo, a sociedade 5.0, que foi criada no Japão, são as pessoas super inteligentes, elas já nascem com um perfil tecnológico integrado e essas pessoas são preparadas para serem felizes, não para produzirem. Olha, então está mudando toda a sociedade. Longevidade, todas essas características que vão estar inerentes na sociedade como um todo. Agora, essa sociedade 5.0, com o uso das tecnologias da quarta revolução industrial, ela tende a ter mais benefícios ou malefícios nos próximos anos? Benefícios. Nesses últimos dias aí, surgiu o computador quântico. Então, computador quântico. Adorei. Então, esse computador quântico teve uma pequena divulgação, mas problemas que os computadores normais, os mais avançados hoje, demorariam 100 anos, esse computador quântico consegue resolver em 1 hora. Então, isso vai ajudar a resolver problemas muito complexos que a humanidade não conseguia resolver. Por exemplo, questões aeroespaciais, questões de simulações, problemas da medicina. Então, assim, está longe ainda de virar algo comercial, mas já é algo para se pensar aí em novas tecnologias para a quinta revolução industrial, que logo já vai estar batendo na porta aí. Bom, o Vinícius é assim, totalmente, deu para perceber, né? Totalmente antenado com tudo. E essa pergunta que eu vou fazer faz parte da realidade dele. Os biochips, né, que já são realidades, já estão acontecendo em alguns lugares. Nós podemos dizer que as máquinas, os computadores já fazem parte dos seres humanos ou isso ainda é uma ficção científica? No seu caso, né? Não, porque você já tem um biochip. Conta pra gente. Existia uma previsão em 1980, que era justamente o ser humano ser dependente do software, o ser humano trabalhar em conjunto e depois eles estarem difundindo. Então, o processo de biochips, por exemplo, é um processo de implantação de circuitos eletrônicos, sistemas autônomos até no corpo humano. Então, isso é uma tendência, tem muitos benefícios, principalmente por pessoas que sofrem de algum problema de saúde. Então, na forma de você integrar um chip, por exemplo, você consegue ter elementos sensores, extrair via aplicativo celular a sua glicose, dados de colesterol, de saúde, de forma instantânea. Então, você consegue ter uma mini UTI
implantada sobre a pele e você ter toda essa facilidade, todo o monitoramento, e isso traz vantagens, tanto para o lado de saúde, como o lado de dados governamentais. Imagina se todo mundo não precisasse andar com carteira, com exames, com todo o teu histórico de papelada. Você tem no teu chip a tua vida inteira. No seu caso, você tem no seu chip? Tenho. É colocado, dá para mostrar aqui, ó. É colocado bem... Se fixar legal aqui, a gente consegue ver. É implantado um chip aqui. Então, ele cicatriza, ele fica sobre a pele, você nem sente. E quando eu passo o celular, ele emite uma frequência padrão, umas ondas eletromagnéticas, e ela retorna em forma de dados. Então, esse processo aqui Não dói nada, não, né? Não, você nem não dói. sente, né? Você implanta a primeira vez, uma picadinha, como se fosse tomar uma injeção, cicatriza e fica implantado sobre a pele. É um homem chipado, né? Homem chipado aí, que o pessoal diz. Você consegue ter vantagens. Por exemplo, você não precisa de chave para abrir a fechadura. Mas todo o seu entorno já está chipado com você, né? Já estou começando a fazer isso daí. Então, eu chego em casa, só com a mão já abro a porta. É mesmo. No começo é aquela sensação estranha, né? Cadê a chave? Não preciso. Mas isso é uma tendência, quer dizer, você é um começo de uma quebra aí de paradigma. Muita gente ainda não sabe nem o que é isso, né? Precisa ter todas essas transformações, elas vão perdurar por quanto tempo? Nós já estamos nessa quarta revolução industrial ou ainda pode levar um tempo para as pessoas se adaptarem, por exemplo, a um biochip? Essa pergunta é bastante interessante, porque analisando os fatos históricos, a primeira revolução industrial, que foi o processo mecanizado, o primeiro tear de lã demorou 120 anos para sair da Europa. Se a gente analisar a terceira revolução industrial, a internet, ela demorou 10 anos para se espalhar pelo mundo. Mas nós temos ainda uma jornada. Então, entre uma revolução e outra, a característica é que diminui esse tempo de implantação na sociedade como um todo. Então, a gente não consegue prever, mas pela tendência se tem bem mais rápido, por exemplo, da implantação da internet. Existe um movimento mundial para que todo mundo instale um chip na sua mão e ter esse processo numa sociedade conectada com as informações de uma forma mais precisa. Como também tem um outro lado da sociedade que é contra. Então, assim, não podemos obrigar ninguém a implantar um chip. Tem gente que acha que isso daí vão me rastrear, vão me controlar, muito fora. É uma vertente completamente distinta disso daí. Então, assim, vai demorar para implantar como um todo, principalmente pelo fato de, na primeira revolução industrial para a segunda, nem todo mundo consegue utilizar a segunda revolução industrial, que é a eletricidade. Nós temos, segundo o Fórum Econômico Mundial, 17% do mundo não tem energia elétrica, acesso à energia elétrica. E a internet, que é a terceira revolução industrial, mais de 50% do planeta, da sociedade, não tem acesso à internet. Então, ainda nós temos que resolver o problema das outras revoluções industriais antes de falar, a sociedade como um todo vai estar conectada, vai estar utilizando isso daí. Óbvio que a quarta revolução industrial ela tende a facilitar essa implantação desses problemas. O grande foco de qualquer revolução industrial é resolver os problemas antes de pegar os benefícios. Então, assim, se um país não tem acesso a saneamento básico e morre por doença simples, se essa tecnologia da quarta conseguir resolver esse sistema e resolver a questão de saúde, já é um grande avanço. Então, tem muito empresário que fica falando, sistema produtivo, eu preciso colocar robô, eu preciso informatizar. Não, resolve as coisas simples resolve primeiro. Esses problemas. Se você conseguir com um computadorzinho simples, antigo, que é da terceira revolução industrial, diminuir o acidente de trabalho da sua empresa, bom. Muito melhor do que você querer um processo... Pular etapas. Todo monitorado. Vinícius, mais uma vez, muito obrigada. Sempre uma delícia conversar com você, que eu me sinto no futuro quando eu estou perto de você. Obrigada mesmo, viu? Tá bom. Obrigado. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.